Você já parou para pensar que talvez a vida que você está vivendo hoje não seja a única possível, mas apenas a versão da realidade que você aceitou acreditar? Hoje, eu quero falar com você de forma profunda, direta e verdadeira. Porque o que você vai ouvir aqui não é apenas motivação, é um despertar. Napoleon Hill dizia que tudo começa na mente, que o pensamento é a semente de toda a realidade. E isso significa que antes de qualquer mudança acontecer no mundo, ela precisa acontecer dentro de você. Mas me diga com sinceridade, quantas vezes você já se sentiu preso em padrões, acreditando que não era capaz de mudar? Quantas vezes você se convenceu de que é assim mesmo, enquanto por dentro algo gritava dizendo que você nasceu para mais? Talvez hoje seja esse momento de ruptura. Talvez hoje seja o dia em que você começa a questionar tudo aquilo que aceitou como verdade sobre si mesmo. Se esse vídeo tocar o seu coração de alguma forma, eu quero te pedir 3 coisas simples, mas poderosas. Se inscreva no canal, porque essa jornada de transformação não termina aqui. Deixa o like para que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam despertar. E comenta aqui embaixo o que mais tocou você, porque a sua voz também faz parte dessa mudança. E agora, respira fundo, porque o que vem a seguir pode não apenas te inspirar, pode te transformar. Você já percebeu que o maior aprisionamento humano não tem grades, tem pensamentos? E dentro dessa prisão invisível, um homem caminhava todos os dias sem perceber que carregava o próprio limite dentro da própria mente. Napoleon Hill, em sua observação profunda sobre a natureza humana, dizia que nenhum destino é construído por acaso, mas sim pela repetição silenciosa de pensamentos que se tornam crenças. E foi exatamente isso que aquele homem começou a compreender. Ele não nasceu fraco. Ele não nasceu incapaz, mas ao longo dos anos, ele aceitou pequenas verdades que pareciam inofensivas. Isso não é para você. Você deveria ser mais realista. Sonhar assim é perda de tempo. E assim, sem perceber, ele não foi derrotado pelo mundo. Foi moldado por aquilo que decidiu acreditar. E aqui surge a pergunta que ecoa como um despertar interno. E se tudo o que você acredita hoje não for a verdade, mas apenas programação? Porque a mente, como Hill ensinava, não questiona o que você repete com emoção. Ela apenas aceita e transforma em realidade. Naquela noite, sozinho, olhando para o próprio reflexo, algo começou a quebrar dentro dele. Não o mundo, não as circunstâncias, mas a crença. E pela primeira vez, ele se perguntou com sinceridade brutal: quem eu seria se eu nunca tivesse acreditado nesses limites? E naquele instante, a prisão invisível começou a rachar. Não porque o mundo mudou, mas porque a percepção mudou. E é aqui que toda transformação verdadeira começa, na decisão silenciosa de não aceitar mais como verdade aquilo que te enfraquece. E naquele silêncio, depois do impacto interno, algo diferente começou a acontecer. Não era um som externo. Não era uma mudança visível. Era uma espécie de inquietação profunda, como se a alma estivesse finalmente acordando de um longo sono. O homem continuava ali, diante do espelho, mas agora não via apenas um rosto cansado. Ele via um acúmulo de pensamentos repetidos ao longo dos anos. E foi nesse momento que a voz de Napoleon Hill, como um eco simbólico de sabedoria, parecia surgir dentro dele. A mente humana pode ser treinada para criar ou para destruir. Tudo depende do que você alimenta diariamente. Ele lembrou de todas as vezes em que desistiu antes de tentar. Lembrou de todas as oportunidades que ignorou porque acreditou que não era o momento certo. Lembrou de cada frase que aceitou como verdade sem nunca ter questionado. E então veio o choque mais profundo. Ele não estava vivendo uma vida limitada. Ele estava vivendo uma vida programada.
A pergunta agora não era mais por que minha vida não muda? A pergunta verdadeira era por que eu aceitei que minha vida deveria ser assim? E essa pergunta muda tudo, porque quando você começa a questionar suas próprias crenças, você começa a desmontar a estrutura invisível que sustenta a sua realidade. Ele se levantou lentamente. Não havia ninguém ali para ver. Não havia aplausos. Não havia motivação externa. Mas havia algo mais poderoso surgindo dentro dele, uma pequena faísca de responsabilidade. E essa faísca começou a crescer em forma de pensamentos novos. Se eu aprendi a acreditar no limite, posso aprender a acreditar no infinito. Se minha mente foi moldada, ela pode ser reconstruída. Se eu fui condicionado, eu também posso me recondicionar. Napoleon Hill dizia que todo grande avanço humano começa com um desejo ardente, mas esse desejo só nasce quando a dor de permanecer igual se torna maior do que o medo de mudar. E naquele momento, algo havia mudado. Ele já não queria mais permanecer o mesmo. Mas a mente, quando começa a despertar, também enfrenta resistência, porque todo sistema antigo luta para sobreviver. E dentro dele surgiram vozes internas. Isso não vai funcionar. Você sempre foi assim. Não se iluda. E pela primeira vez ele não obedeceu essas vozes. Ele apenas observou. E isso foi o início da liberdade. Porque quem observa seus pensamentos deixa de ser escravo deles. Ele caminhou pela casa em silêncio, como se estivesse dentro de um território novo, o território da consciência. Cada passo parecia carregar uma decisão invisível, e ele começou a entender algo que mudaria tudo. Não era sobre mudar o mundo, era sobre mudar o que ele aceitava como verdade dentro de si. Naquela noite, antes de dormir, ele fez algo simples, mas poderoso. Fechou os olhos e afirmou, mesmo sem sentir totalmente ainda: eu não sou limitado pelo que acredito hoje. Eu posso reescrever minha mente. E pela primeira vez, essa frase não parecia apenas uma frase, parecia uma semente. E sementes não mostram resultado imediato, mas crescem no silêncio. E assim termina este segundo capítulo da transformação, não com uma vitória visível, mas com o nascimento de uma nova consciência. O amanhecer chegou, mas para aquele homem, nada parecia exatamente como antes. O mundo externo era o mesmo. As ruas, os sons, as pessoas, tudo seguia seu curso normal. Mas dentro dele havia uma guerra silenciosa acontecendo. Uma batalha que ninguém podia ver. De um lado, o velho eu, construído por anos de dúvidas, medos e limitações aceitas como verdade. Do outro, algo novo nascendo, uma consciência que começava a questionar tudo o que antes era absoluto. E como Napoleon Hill sugeriria em sua análise da mente humana, toda mudança real começa com conflito interno, porque a mente não entrega seus antigos padrões sem resistência. Ele caminhava pela rua naquele dia com uma sensação estranha. Era como se cada pensamento tivesse peso, como se cada crença antiga tentasse puxá-lo de volta para o lugar onde sempre esteve. Você não vai conseguir mudar. Isso é apenas empolgação momentânea. Você já tentou antes. Essas vozes não vinham de fora. E esse era o perigo. Mas agora havia algo diferente. Entre uma voz e outra havia silêncio. E nesse silêncio nascia algo que ele nunca tinha experimentado com tanta clareza: consciência. Napoleon Hill dizia que a mente é um campo fértil e que todo pensamento, quando repetido com emoção, se torna uma realidade inevitável. Mas ali, naquele momento, o homem começou a perceber algo ainda mais profundo. Ele não precisava mais aceitar todos os pensamentos que surgiam. E essa simples percepção mudou tudo, porque pela primeira vez ele não estava reagindo automaticamente. Ele estava escolhendo.
E isso incomodou profundamente o velho padrão dentro dele. Porque o velho eu não morre facilmente. Ele luta, ele grita, ele tenta convencer. Naquela noite, sozinho novamente, ele sentou-se no mesmo lugar de antes. Mas agora não era o mesmo homem. Ele estava mais consciente, mais atento, mais desperto. E então ele fez uma pergunta que nunca havia feito com sinceridade absoluta. O que dentro de mim está criando a vida que eu não quero mais viver? O silêncio que veio depois não foi vazio, foi revelador. E dentro desse silêncio, ele começou a enxergar padrões. Medo de falhar disfarçado de precaução, procrastinação disfarçada de tempo certo, insegurança disfarçada de realismo, e ele entendeu algo brutal. A vida não estava contra ele. Ele estava repetindo internamente aquilo que o mantinha parado. Napoleon Hill ensinava que o subconsciente não diferencia a imaginação de realidade quando há repetição emocional. E isso significa que todo medo alimentado se torna destino. Todo pensamento fortalecido se torna direção. E naquele instante, ele tomou uma decisão silenciosa, mas poderosa. Não mais alimentar aquilo que o enfraquecia. Mas não foi fácil, porque no dia seguinte, o velho padrão voltou com força. Ele acordou com dúvidas, com insegurança, com aquela sensação antiga de não sou suficiente. E por alguns minutos, ele quase acreditou novamente. Quase. Mas então, ele lembrou da noite anterior, da pergunta, do silêncio. E algo dentro dele respondeu de forma diferente agora. Isso não é verdade. Isso é apenas hábito mental. E pela primeira vez, ele não se identificou com o pensamento. Ele apenas o observou e deixou passar. E isso foi revolucionário. Porque quem não se identifica com o pensamento começa a se libertar dele. Os dias seguintes não foram fáceis. Havia momentos de recaída mental, momentos de dúvida intensa, momentos em que o velho eu parecia mais forte. Mas havia algo novo agora, consistência interna. Ele começou a repetir novas afirmações, não como fantasia, mas como treinamento mental. Eu não sou o que pensei ser por anos. Eu posso reconstruir minha identidade. Minha mente está sob meu comando. E mesmo sem sentir totalmente ainda, ele continuava. Napoleon Hill afirmava que o sucesso não é resultado de inspiração momentânea, mas de persistência em pensamento direcionado. E ali, na repetição diária, algo começou a mudar. Pequeno, invisível, mas real. Ele começou a perceber pequenas mudanças externas, mais clareza nas decisões, menos medo ao agir, mais coragem em situações simples, nada grandioso ainda, mas sinais. E sinais são sementes de transformação. E assim, ele entendeu uma verdade que mudaria tudo de forma irreversível. A mente não muda de um dia para o outro. Ela muda de uma decisão repetida para outra decisão repetida. E enquanto o velho eu ainda lutava para sobreviver, o novo eu começava a ganhar força silenciosamente. E essa é a parte que poucos entendem. A transformação não começa quando você vence. Ela começa quando você para de acreditar no que te enfraquece. Houve um dia em que tudo ficou mais claro, não porque algo externo mudou, mas porque ele começou a enxergar o que sempre esteve ali. O velho eu ainda falava, mas agora ele já não comandava. E isso, por si só, foi uma ruptura profunda. Ele acordou naquela manhã com a mesma sensação de sempre, mas algo diferente havia se instalado entre os pensamentos. Antes, as ideias negativas vinham como ordens. Agora, vinham como sugestões. E essa diferença muda tudo. Napoleon Hill ensinava que o homem não é governado pelas circunstâncias, mas pelos pensamentos que ele permite permanecer em sua mente. E ali estava o ponto crítico. Ele estava começando a não permitir mais tudo.
Ele sentou na cama e percebeu algo quase imperceptível, mas decisivo. Antes, ele reagia automaticamente ao primeiro pensamento do dia. Agora, havia um espaço entre o pensamento e a reação. E nesse espaço, nascia o poder. Você não vai conseguir, dizia a mente antiga. Mas agora algo novo respondia. Isso é apenas um pensamento, não é uma ordem. E foi nesse momento que ele entendeu algo que Napoleon Hill reforçaria de forma brutalmente simples. Você não é seus pensamentos. Você é quem escolhe quais pensamentos aceitar como verdade. Mas essa consciência não veio sem resistência. Porque a mente antiga não aceita ser substituída em silêncio. Ela luta com intensidade. Durante o dia, enquanto trabalhava, ele foi bombardeado por lembranças, fracassos antigos, oportunidades perdidas, erros repetidos. E cada lembrança vinha com uma mensagem oculta. Veja, você sempre foi assim. Mas agora, ele fazia algo diferente. Ele não discutia mais com esses pensamentos. Ele apenas os reconhecia e os deixava passar. E isso parecia simples, mas era revolucionário, porque o velho padrão só existe quando você entra na conversa dele. Naquela noite, ele caminhou sozinho e, pela primeira vez, não caminhava fugindo dos próprios pensamentos. Ele caminhava observando. O vento parecia mais leve, o silêncio parecia mais profundo e dentro dele algo começava a se reorganizar. Ele então se fez uma pergunta que Napoleon Hill consideraria essencial para toda transformação. Se eu continuasse acreditando no meu antigo padrão por mais 5 anos, onde eu estaria? A resposta veio rápida demais. E não foi bonita. Foi confortável, mas limitada. Segura, mas pequena. E então ele fez a segunda pergunta, ainda mais poderosa. E se eu mantiver essa nova consciência por 5 anos? Essa resposta não tinha forma ainda, mas tinha potencial. E isso foi suficiente para despertar algo novo dentro dele. Direção. Ele percebeu que não precisava de motivação constante, precisava de decisão constante. E decidiu algo simples, mas profundo. Eu não negocio mais com pensamentos que me enfraquecem. Na prática, isso significava algo muito maior do que parecia. Não alimentar dúvidas, não reforçar medo, não dar energia ao velho padrão. Mas a mente antiga tentou uma última estratégia. Você está mudando, mas isso não vai durar. E ele respondeu, não com emoção, mas com consciência. Talvez não dependa de sentimento, depende de repetição. E ali estava a virada. Napoleon Hill dizia que toda ideia repetida com emoção e ação se transforma em realidade inevitável. Mas ele estava descobrindo algo ainda mais profundo na prática. Não é o impulso que transforma, é a consistência silenciosa. Os dias seguintes começaram a mostrar algo novo. Pequenas vitórias internas, menos medo antes de agir, mais clareza ao tomar decisões, menos impacto emocional de pensamentos negativos, nada grandioso ainda, mas estabilidade. E estabilidade mental é o início do domínio. Ele começou a perceber que a mente antiga ainda aparecia, mas já não tinha autoridade. Era como um ruído de fundo, não uma direção. E isso o assustou um pouco, porque ele percebeu algo profundo. O inimigo não desaparece. Ele perde força quando não é alimentado. Naquela noite, ele escreveu algo em um papel. Eu não preciso vencer meus pensamentos, eu preciso deixá-los perder importância. E ao ler isso, sentiu algo estranho, não emoção exagerada, mas paz. E essa paz não era ausência de conflito, era domínio sobre ele. E assim terminou aquele dia, não com vitória completa, mas com o início de um novo tipo de poder. Um poder silencioso, consistente, irreversível.
Existem momentos na vida em que nada externo muda de forma imediata, mas algo interno muda tanto que o mundo começa a reagir de forma diferente. Foi assim com ele. Não foi um evento grandioso, não foi um milagre visível, não foi uma revelação cinematográfica. Foi algo mais perigoso para o velho eu, consistência invisível. Napoleon Hill dizia que a mente, quando alinhada de forma contínua com um propósito, começa a reorganizar a realidade ao redor do indivíduo. E ele estava começando a perceber isso na prática, não como teoria, mas como experiência viva. Naquela semana, algo estranho começou a acontecer. Pequenas situações começaram a mudar, nada dramático, mas significativo. Uma oportunidade que ele normalmente ignoraria apareceu. Uma conversa que antes o deixaria inseguro, agora parecia mais leve. Uma decisão simples foi tomada com mais clareza. E ele percebeu algo essencial. A realidade não muda de uma vez. Ela responde aos poucos ao que você sustenta internamente. Mas a parte mais importante ainda não era o que acontecia fora. Era o que deixava de acontecer dentro. O caos mental começou a diminuir. As dúvidas não desapareceram, mas perderam autoridade. Os medos não sumiram, mas perderam intensidade. E isso é um ponto crítico na transformação humana. Não é a ausência de pensamentos negativos, é a perda de poder deles. Ele caminhava pela cidade naquele dia com uma percepção diferente. As pessoas continuavam as mesmas, o mundo continuava o mesmo. Mas ele não era mais o mesmo observador. E aqui surge uma pergunta inevitável. Se a realidade é a mesma, mas você mudou, quem realmente mudou? Ele começou a entender algo profundo. O mundo não estava contra ele. Ele apenas estava interpretando o mundo através de uma lente antiga. E agora, essa lente estava começando a mudar. Napoleon Hill ensinava que o subconsciente aceita como verdade aquilo que é repetido com emoção e convicção. Mas ele estava descobrindo algo ainda mais profundo. O subconsciente também começa a responder ao silêncio de novos padrões. Naquela noite, ele sentou sozinho novamente. Mas não havia mais desespero, nem urgência, nem confusão. Havia apenas observação. Ele fechou os olhos e percebeu algo surpreendente. Os pensamentos ainda vinham, mas ele já não era arrastado por eles. Isso foi libertador. Eu não preciso lutar contra minha mente, ele pensou. Eu preciso apenas não obedecer automaticamente a ela. E esse entendimento mudou tudo, porque antes ele tentava controlar pensamentos. Agora, ele estava aprendendo a não se identificar com eles. E isso é o verdadeiro início do domínio mental. No dia seguinte, algo pequeno aconteceu. Ele foi colocado diante de uma situação que antes geraria ansiedade. E pela primeira vez, ele não reagiu com medo. Ele apenas respirou. Observou. E escolheu agir diferente. E esse pequeno momento valeu mais do que anos de teoria. Porque mudança real não é o que você entende. É o que você consegue sustentar sob pressão. Napoleon Hill dizia que caráter é a capacidade de agir corretamente sob pressão mental. E ali, naquele instante, ele começou a construir algo novo. Não apenas uma nova mentalidade, mas uma nova identidade. E identidade é o ponto mais perigoso da transformação. Porque quando você muda quem você acredita ser, tudo começa a mudar ao redor. Os dias seguintes trouxeram mais sinais, não explosões de sucesso, mas coerência crescente. Ele começou a notar mais controle emocional, menos reatividade, mais clareza ao decidir, menos necessidade de validação externa. E isso começou a assustá-lo de um jeito diferente. Não medo de voltar atrás, mas medo de continuar avançando e não reconhecer mais o antigo eu. Porque toda evolução verdadeira cobra um preço. Você deixa de ser quem era.
E naquela noite, ele fez algo decisivo. Ele escreveu novamente: Eu não sou mais o observador da minha vida antiga. Eu estou construindo uma nova. E ao reler isso, percebeu algo profundo. Não era mais sobre motivação, era sobre identidade em construção. E assim terminou aquele capítulo da jornada, não com uma transformação completa, mas com algo mais importante, um novo padrão começando a se estabilizar dentro dele. Havia uma verdade que ele ainda não tinha enfrentado completamente. Ele estava mudando, mas o velho eu ainda não tinha desistido. E quando a mudança começa a se firmar, a resistência também se intensifica. Napoleon Hill dizia que toda mente em transformação passa por um período de conflito interno, onde antigos hábitos lutam pela sobrevivência. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Nos primeiros dias, tudo parecia mais leve, mais controlado, mais consciente. Mas então, vieram os testes invisíveis, pequenas tentações mentais, pequenas recaídas emocionais, pequenos retornos ao antigo padrão. E ele percebeu algo importante. A mente antiga não desaparece. Ela espera uma brecha. Naquela manhã, ele acordou diferente. Não era exatamente recaída, mas também não era evolução, era neutralidade perigosa. E esse é um dos estados mais perigosos na transformação humana. Quando você não está avançando, mas também não está consciente o suficiente para perceber. Os pensamentos antigos voltaram com mais sutileza. Você realmente mudou? Não parece tão diferente assim. Talvez você só esteja se iludindo. E dessa vez, algo diferente aconteceu. Ele não respondeu imediatamente com consciência. Ele hesitou, e essa hesitação abriu espaço. Durante algumas horas, ele percebeu que havia perdido leve controle interno. Pequenos hábitos antigos começaram a tentar retornar. Procrastinação disfarçada, distrações automáticas, justificativas mentais, e foi ali que ele entendeu algo brutalmente real. Disciplina não é uma conquista permanente, é uma vigilância constante. Napoleon Hill enfatizava que o sucesso não pertence ao que começa com entusiasmo, mas ao que sustenta com disciplina mental contínua. E naquele momento, ele estava sendo testado exatamente nisso. Ele sentou sozinho novamente. Mas agora o silêncio era diferente. Não era paz, era confronto interno. E ele se fez a pergunta mais honesta até então: estou realmente mudando? Ou apenas me sentindo melhor por alguns dias? Essa pergunta não veio para confortar, veio para revelar. E a resposta não foi confortável. Ele percebeu que havia relaxado no processo, que havia confundido progresso com estabilidade, que havia subestimado a profundidade da própria mente, e esse foi o choque necessário. Porque toda transformação verdadeira exige um momento de queda de ilusão. Naquela noite, ele caminhou sozinho mais uma vez, mas não com leveza, com consciência pesada. E enquanto caminhava, ele começou a entender algo essencial. Não basta mudar pensamentos. É preciso sustentar novos padrões até que eles se tornem automáticos. E isso exige uma força que ele ainda estava desenvolvendo. Disciplina emocional. Ele lembrou das palavras atribuídas a Napoleon Hill sobre persistência. A persistência é ao caráter humano o que o carbono é ao aço. E ele entendeu isso de forma mais profunda agora. Porque não é na inspiração que o caráter é formado. É na repetição mesmo, quando ninguém está motivado. E ali ele tomou uma decisão silenciosa, mas firme. Eu não vou voltar para o automático antigo. Mas não foi fácil. Nos dias seguintes, ele precisou lutar contra distrações mentais constantes, vontade de desistir do processo, sensação de lentidão na evolução, dúvidas sobre si mesmo, e pela primeira vez, ele entendeu algo que poucos aceitam. Transformação não é linear, é caótica antes de ser estável. Mas ele continuou, mesmo sem sentir motivação,
mesmo sem certeza total, mesmo com dúvidas presentes, e isso começou a mudar tudo novamente. Porque disciplina verdadeira não é ausência de queda, é retorno constante. Cada vez que ele percebia que estava voltando ao antigo padrão, ele fazia algo simples, parava, respirava e retomava a consciência. E esse pequeno ato repetido começou a construir algo poderoso dentro dele: resistência interna. Napoleon Hill dizia que o maior segredo dos vencedores não é talento, é a capacidade de continuar após cada interrupção mental. E ele estava aprendendo isso na prática. Os dias começaram a mudar novamente, mas dessa vez de forma mais sólida, mais real, menos emocional. Ele já não dependia de inspiração, dependia de escolha, e isso é um nível superior de transformação, quando você não precisa mais se sentir bem para agir corretamente. E então algo importante começou a surgir: respeito interno. Ele começou a se respeitar não pelo resultado, mas pela consistência. E isso mudou a forma como ele se via. Naquela noite, antes de dormir, ele escreveu: "Eu não sou mais refém do meu estado emocional. Eu sou o construtor do meu comportamento." E ao ler isso, percebeu algo profundo. Ele não estava mais tentando mudar. Ele estava se tornando. E assim termina esse capítulo. Não com perfeição, mas com a construção firme de disciplina interna. Depois da disciplina, veio algo ainda mais profundo. Não era mais conflito intenso como antes. Não era mais caos mental constante. Era algo estranho, quase desconfortável para quem passou a vida em turbulência: silêncio interno. E esse silêncio não é vazio, é revelação. Napoleon Hill afirmava que a mente, quando não está ocupada por medo ou distração, começa a revelar o verdadeiro destino do indivíduo, porque o subconsciente finalmente deixa de ser interrompido. E foi exatamente isso que começou a acontecer com ele. Mas o silêncio tem dois efeitos. Para alguns, ele traz paz. Para outros, ele revela verdades que foram evitadas por anos. E nele, começou a revelar. Ele percebeu que já não era mais a mesma pessoa que começou essa jornada. Mas também percebeu algo ainda mais profundo. A mudança ainda não estava completa. Porque uma coisa é mudar pensamentos, outra coisa é mudar identidade. E identidade não muda rápido. Ela se dissolve aos poucos. Naquela fase, ele começou a perceber algo inquietante. Os velhos padrões não estavam mais ativos, mas também não estavam totalmente mortos. Eles estavam adormecidos. E isso exigia vigilância diferente. Não mais luta, mas consciência contínua. Ele começou a observar mais profundamente seus dias e percebeu algo revelador. Alguns comportamentos antigos ainda tentavam voltar automaticamente. Certas emoções antigas ainda surgiam em momentos de pressão. E algumas dúvidas ainda apareciam nos intervalos do pensamento consciente. Mas agora havia uma diferença essencial. Ele não acreditava mais nelas automaticamente. E essa diferença muda o destino. Napoleon Hill dizia que a mente consciente pode controlar o subconsciente apenas através da repetição consciente e emocional de novos padrões. E ele estava vivendo exatamente esse processo, mas agora em um nível mais sutil, mais refinado. Naquela noite, sozinho novamente, ele não estava mais lutando, estava observando. E essa observação começou a mudar tudo, porque quem observa sem julgamento começa a ver a verdade. E a verdade era simples, mas profunda. Ele ainda carregava partes do antigo eu dentro dele. Mas agora, ele não estava mais tentando destruir essas partes. Ele estava reorganizando-as. E isso é um nível avançado de transformação. Não é guerra interna, é integração consciente. Ele se perguntou: por que essas partes ainda existem em mim? E a resposta veio de forma clara:
porque você ainda não substituiu completamente todas as crenças antigas. E isso não era falha, era processo. Napoleon Hill ensinava que toda mente precisa de repetição consistente para abandonar antigos paradigmas. E ele estava exatamente nesse ponto, entre o antigo automático e o novo consciente. Mas algo começou a mudar profundamente nessa fase. Ele começou a perceber que não precisava mais lutar contra cada pensamento. Agora, ele podia escolher um novo padrão e simplesmente sustentar. E isso trouxe uma nova sensação. Controle silencioso. Ele caminhava pela cidade novamente, mas agora de forma diferente. Não era mais alguém tentando mudar, era alguém observando a própria evolução em andamento. E então veio a pergunta mais importante até aquele momento. Se eu continuar nesse nível de consciência por mais um ano, quem eu me torno? A resposta não veio em palavras. Veio em sensação, expansão. E ele entendeu algo que mudou sua perspectiva completamente. Ele não estava apenas mudando hábitos, estava reconstruindo identidade em tempo real. E isso traz um tipo diferente de responsabilidade. Porque quando você percebe que sua mente cria sua realidade, você não pode mais fingir ignorância. Naquela fase, ele começou a se tornar mais seletivo com tudo. Pensamentos, conversas, ambientes, distrações, emoções alimentadas não por rigidez, mas por consciência. Napoleon Hill dizia que o ambiente mental é tão importante quanto o físico, porque ambos influenciam diretamente o destino. E ele começou a aplicar isso de forma prática. Ele começou a eliminar mentalmente tudo aquilo que não contribuía para a nova versão de si mesmo. E isso trouxe uma mudança sutil, mas profunda. Clareza. E clareza é perigosa para o antigo eu, porque ela revela o que antes era ignorado. Ele começou a perceber padrões antigos com mais nitidez. Como ele se sabotava sem perceber, como ele justificava o próprio atraso, como ele buscava conforto ao invés de crescimento, e essa percepção não gerou culpa, gerou responsabilidade. E responsabilidade é o ponto onde a mudança deixa de ser tentativa e começa a ser construção. Naquela noite, ele fez algo diferente. Ele não escreveu motivação. Ele escreveu verdade. Eu não sou mais quem eu fui, mas ainda estou aprendendo a sustentar quem estou me tornando. E ao ler isso, sentiu algo raro, estabilidade interna real. Não euforia, não empolgação, mas firmeza. E assim terminou esse capítulo. Não com explosão de transformação, mas com algo muito mais sólido, consciência estável da própria mudança. Houve um ponto na jornada em que ele percebeu algo que mudou completamente a forma como enxergava o próprio caminho. Ele já não estava mais procurando mudança. Ele estava vivendo o processo de se tornar. E essa diferença é sutil, mas profunda. Procurar mudança ainda carrega ansiedade. Se tornar carrega construção. Napoleon Hill dizia que o desejo ardente precisa deixar de ser apenas uma busca e se transformar em identidade e formação. Porque o subconsciente só responde plenamente àquilo que você sustenta como verdade contínua. E ele estava começando a entender isso na prática. Naquela fase, ele já não acordava com o mesmo caos mental de antes, mas também não vivia em perfeição. Havia algo mais real acontecendo. Estabilidade em construção. E estabilidade em construção ainda é instável por natureza. Ele começou a perceber algo curioso. Os pensamentos antigos ainda apareciam, mas já não tinham um impacto emocional profundo. Era como se perdessem densidade. Isso o fez entender algo essencial. Você não elimina pensamentos antigos lutando contra eles. Você os substitui até que percam relevância. Mas a verdadeira mudança começou quando ele parou de buscar sinais externos de progresso. Antes, ele queria confirmação. Agora, ele buscava consistência interna. E isso mudou completamente sua postura diante da vida.
Ele começou a caminhar com mais presença, observar mais, reagir menos. E nesse novo estado de consciência, algo estranho começou a acontecer. A vida começou a parecer mais clara, não mais fácil, mas mais compreensível. Napoleon Hill dizia que quando a mente está alinhada com propósito definido, as oportunidades deixam de ser aleatórias e começam a parecer direcionadas. E ele começou a perceber isso. Pequenas situações começaram a fazer sentido de uma forma diferente. Decisões mais claras surgiam sem esforço. Oportunidades antes ignoradas agora pareciam relevantes. Pessoas certas começavam a aparecer com mais naturalidade. Mas ele não interpretava isso como sorte, ele interpretava como consequência. E essa mudança de interpretação foi fundamental, porque quem acredita em sorte entrega o controle. Quem entende processo assume responsabilidade. Naquela noite ele se sentou sozinho mais uma vez. Mas agora havia algo diferente no silêncio. Não era mais conflito, não era mais luta, era compreensão. E ele se fez uma pergunta que Napoleon Hill consideraria essencial para qualquer transformação real. O que dentro de mim já mudou de forma irreversível? E ao refletir, percebeu algo importante. Ele já não alimentava pensamentos destrutivos como antes, já não reagia emocionalmente como no passado, já não se identificava com dúvidas automáticas. E isso não era pequeno, era estrutural. Porque mudanças superficiais podem ser revertidas, mudanças internas profundas, não. Então veio uma percepção ainda mais forte. Ele não era mais o mesmo ponto de partida, e isso significa que o caminho já não poderia levá-lo ao mesmo destino de antes. Napoleon Hill afirmava que quando você muda seu padrão mental, você inevitavelmente muda seu padrão de vida, e ele estava começando a viver isso. Mas ainda havia um desafio silencioso, a tentação de relaxar. Porque quando a mente começa a melhorar, surge um perigo invisível, achar que já chegou. E ele começou a perceber isso em pequenos detalhes, momentos de conforto mental excessivo, pequenos retornos à distração, leve redução de disciplina em alguns dias. E então ele entendeu algo importante. Crescimento não é mantido por descoberta, é mantido por vigilância. E isso trouxe ele de volta ao centro. Ele ajustou novamente sua atenção, reforçou sua consciência, restabeleceu seu foco, mas agora de forma diferente, sem tensão, sem medo, sem pressão excessiva, apenas constância. Isso marcou uma nova fase da jornada, não mais a fase da mudança intensa, mas a fase da consolidação. Naquela noite, antes de dormir, ele escreveu algo simples. Eu não estou mais tentando mudar minha vida. Eu estou sustentando a nova versão de mim mesmo. E ao ler isso, sentiu algo profundo, serenidade. E assim terminou esse capítulo. Não com emoção explosiva, mas com algo muito mais raro. Identidade começando a se estabilizar como realidade. A transformação dele já não podia ser chamada de simples mudança de hábitos. Aquilo havia ultrapassado o nível do comportamento e entrado em um território mais profundo, mais definitivo, mais irreversível, o território da identidade. Mas é justamente nesse ponto que a mente humana enfrenta seu teste mais silencioso. Porque quando você começa a mudar de verdade, a vida não apenas responde com oportunidades, ela também testa se aquilo que você está construindo é real ou apenas temporário. Ele já não era mais o homem dominado pelos pensamentos automáticos de antes. Isso era um fato claro. Havia uma distância entre ele e as antigas reações emocionais que antes governavam seu dia.
Mas ainda assim, algo dentro dele começou a ser colocado à prova. Não de forma dramática, não como um grande evento, mas através de situações simples, quase invisíveis, que carregavam um peso psicológico profundo. Pequenas pressões, pequenas frustrações, pequenas lembranças do passado. E cada uma delas parecia perguntar silenciosamente a mesma coisa. Você realmente mudou ou apenas aprendeu a se controlar por um tempo? Napoleon Hill ensinava que a mente não entrega seus antigos padrões facilmente. Ela testa continuamente a firmeza das novas crenças antes de permitir que elas se tornem permanentes. E foi exatamente isso que começou a acontecer com ele. Em alguns dias, ele se sentia forte, centrado, consciente. Em outros momentos, percebi uma leve tentativa de retorno de antigos padrões emocionais, não como controle total, mas como reflexos automáticos do passado. Antes, isso o derrubaria. Antes, isso o faria duvidar de tudo. Mas agora não. Agora, ele observava. E observar sem se identificar era a nova forma de poder que ele estava desenvolvendo. Ele começou a entender algo fundamental sobre a mente humana. O antigo eu não desaparece. Ele perde autoridade gradualmente, à medida que não encontra mais alimento emocional. E esse processo não é rápido, ele é repetitivo. Ele exige consistência, ele exige resistência ao próprio impulso de voltar ao conforto mental antigo. E foi nesse período que ele enfrentou o teste mais perigoso de todos, a sensação de estabilidade. Porque quando a mente começa a melhorar, surge uma ilusão sutil de que já está bom. E essa ilusão é o ponto onde muitos param de evoluir. Ele percebeu isso em si mesmo. Havia momentos em que ele não estava mais em guerra consigo mesmo, e isso era bom. Mas também havia uma tentação silenciosa de relaxar demais, de reduzir o foco, de voltar parcialmente a comportamentos antigos sem perceber. E foi nesse instante que ele entendeu algo decisivo. Não basta mudar. É preciso sustentar a mudança até que ela se torne automática. Napoleon Hill dizia que o sucesso não é resultado de um evento isolado, mas de um padrão mental repetido, até se tornar parte da natureza do indivíduo. E ele estava agora nesse ponto crítico, entre o esforço consciente e a formação automática de uma nova identidade. Ele começou a se observar com mais precisão do que nunca. Percebia quando sua mente tentava antecipar medo sem necessidade real. Percebia quando antigas justificativas tentavam surgir disfarçadas de lógica. Percebia quando o impulso de desistir aparecia em forma de cansaço mental. Mas, diferente do passado, ele não obedecia mais automaticamente. Ele apenas reconhecia. E depois, escolhia outro caminho. Essa prática começou a gerar algo profundo dentro dele. Consistência silenciosa. Não era empolgação, não era motivação. Era algo mais sólido, algo que não dependia de estado emocional. Era decisão repetida. Com o passar das semanas, ele começou a notar mudanças mais estruturais. Sua forma de pensar ficou mais linear, menos caótica. Suas reações emocionais ficaram mais espaçadas. Sua capacidade de tomar decisões ficou mais clara. E o mais importante, ele já não se via mais como alguém tentando mudar. Ele se via como alguém que já estava mudando. E essa mudança de percepção é o ponto onde a identidade começa a se consolidar. Porque aquilo que você acredita sobre si mesmo determina como você interpreta tudo ao seu redor. Mas ainda havia um último teste silencioso, e ele viria de dentro. Uma noite, sem motivo aparente, antigas memórias voltaram com mais força. Não como dor intensa, mas como lembrança emocional de quem ele já foi. Situações antigas, erros antigos, versões antigas dele mesmo.
e por alguns instantes a mente tentou reconstruir a narrativa antiga. Você já foi assim antes, isso não dura, você sempre volta ao mesmo ponto. Mas algo diferente aconteceu. Ele não entrou na conversa, ele não discutiu, ele não tentou provar nada, ele apenas observou. E nesse momento, ele percebeu algo que mudou tudo de forma definitiva. O poder dos pensamentos antigos depende da sua participação neles. Quando ele não participou, eles perderam força. Quando ele não alimentou, eles desapareceram mais rápido. Quando ele não reagiu, eles deixaram de ser realidade emocional. E ali ele compreendeu algo profundo que Napoleon Hill resumiria de forma simples, mas poderosa. A mente se fortalece naquilo que você repete com emoção, mas também enfraquece naquilo que você deixa de sustentar. Naquela noite, ele não sentiu euforia, não sentiu vitória explosiva, sentiu algo mais raro, clareza madura. E ele entendeu que já não estava mais no estágio de transformação inicial. Ele estava no estágio de consolidação real, o estágio onde o novo eu não é mais uma tentativa, mas uma direção estabilizada. Antes de dormir, ele não fez afirmações dramáticas. Ele apenas reconheceu silenciosamente o que estava acontecendo dentro dele. Eu já não sou mais quem eu era, e agora estou aprendendo a sustentar quem estou me tornando. E pela primeira vez, essa frase não era esperança, era realidade em construção sólida. Capítulo 10. O nascimento da nova realidade mental. A mudança final não aconteceu como um evento. Não houve um momento único de explosão interna. Não houve um ponto mágico de virada visível. Ela aconteceu como tudo o que é verdadeiro na mente humana, de forma silenciosa, contínua e quase imperceptível, até se tornar inevitável. Ele já não estava mais lutando contra si mesmo. Isso havia acabado. Também não estava mais tentando se convencer de nada. Isso também havia ficado para trás. Agora havia algo diferente. Coerência interna. Napoleon Hill ensinava que quando o pensamento dominante de um indivíduo se estabiliza, a realidade externa começa a refletir esse padrão de forma consistente. E ele começou a perceber isso de maneira prática, não como teoria. As decisões se tornaram mais naturais. As ações se tornaram mais consistentes. As emoções perderam a capacidade de desorganizar seu foco. E, principalmente, ele não precisava mais se lembrar constantemente de quem queria ser. Porque ele já estava se tornando isso de forma automática. A antiga versão dele ainda existia na memória, mas já não existia como identidade ativa. Era como um capítulo encerrado de um livro que não precisava mais ser relido para orientar os próximos passos. E isso trouxe algo extremamente importante: liberdade mental. Ele percebeu que antes vivia reagindo ao mundo. Agora, ele respondia ao mundo a partir de uma estrutura interna estável. E essa diferença muda tudo. Os desafios ainda existiam. A vida não ficou mais fácil, mas ele ficou mais consistente. E consistência muda o resultado final de qualquer trajetória humana. Em alguns momentos, pensamentos antigos ainda surgiam, mas já não tinham profundidade emocional suficiente para alterar sua direção. E isso era talvez a maior prova de transformação real. Não é quando o pensamento desaparece, é quando ele deixa de comandar. Ele caminhava sozinho em um fim de tarde e observava o mundo de forma diferente. Não havia sensação de superioridade. Não havia sensação de conquista final, havia apenas consciência de processo concluído internamente. E ele entendeu algo que Napoleon Hill provavelmente chamaria de maturidade mental. Você não conquista o mundo externo primeiro. Você conquista o domínio interno primeiro, e o mundo apenas reflete isso. Ele não era mais um homem em busca de mudança. Ele era um homem que havia mudado a estrutura interna da própria mente. E isso não depende mais de motivação.
Depende de identidade estabilizada. Naquele momento, ele entendeu o significado real do título da jornada. O que você aceita como verdade se torna realidade. Porque ele havia vivido isso na prática. Ele não apenas entendeu a frase, ele a atravessou. E agora, sua realidade não era mais resultado do que ele desejava. Era resultado do que ele sustentava diariamente como verdade interna. Antes de encerrar essa jornada dentro de si, ele percebeu algo final. Não havia mais um antigo eu lutando para voltar. Havia apenas um novo eu aprendendo a continuar. E isso é o ponto final da transformação verdadeira. Quando o novo não precisa mais se justificar, ele apenas existe. E assim, a história não termina como uma conclusão dramática, ela termina como toda verdadeira evolução mental termina, com continuidade. Porque uma mente transformada não chega ao fim. Ela apenas entra em um novo nível de realidade. O que poucas pessoas entendem sobre transformação mental é que o verdadeiro desafio não está em mudar. O verdadeiro desafio está em permanecer diferente depois que a empolgação passa. E foi exatamente aí que a jornada dele entrou em uma nova fase. Não havia mais aquele choque interno constante. Não havia mais aquela luta diária entre dois eus. Agora existia algo mais sutil, mais perigoso e mais maduro, a normalidade da nova identidade. Napoleon Hill sugeria que o subconsciente, uma vez reprogramado com consistência, começa a agir automaticamente em alinhamento com a nova crença dominante. E foi isso que começou a acontecer com ele. As manhãs já não vinham com caos mental. Ele acordava e, antes mesmo de perceber, seus pensamentos já estavam mais organizados. Não porque ele forçava isso, mas porque aquilo havia sido repetido tantas vezes que virou padrão. Mas aqui está algo que poucos conseguem lidar. Quando você muda internamente, o mundo continua testando a antiga versão de você. Situações antigas começaram a reaparecer. Pessoas antigas surgiram com velhos padrões de interação. Circunstâncias que antes o desestabilizavam voltaram de forma semelhante. Mas algo diferente acontecia agora. Ele não reagia mais como antes. Ele respondia com consciência. E isso gerava um efeito invisível, mas profundo. As mesmas situações não produziam mais os mesmos resultados internos. Ele começou a perceber que não era o evento que definia sua realidade. Era a interpretação dele sobre o evento. E isso é um dos pontos mais avançados da mente humana. Quando você muda a interpretação, você muda a experiência. Ele caminhava pela vida com uma sensação nova, mas estranha para ele no começo. Estabilidade emocional. Não era euforia, não era empolgação. Era algo mais silencioso, controle interno natural. Napoleon Hill dizia que a mente disciplinada não depende de circunstâncias externas para manter equilíbrio, e ele estava começando a viver isso de forma prática. Mas então veio o teste mais sutil de todos, o teste da identidade consolidada. Porque quando você já não está em crise, a mente tenta te convencer de que você pode relaxar completamente. Ela sussurra: você já mudou. Agora pode diminuir o ritmo. Você já está bem. E foi aqui que ele percebeu algo perigoso. A mudança não termina quando você melhora. Ela termina quando você para de sustentar o novo padrão. Então ele fez algo diferente. Ele não voltou ao esforço intenso, mas também não relaxou. Ele encontrou algo entre os dois: consistência consciente. Ele começou a observar a própria vida como um sistema em funcionamento. E percebeu algo fascinante. Tudo respondia ao seu estado interno com mais precisão do que nunca. Quando ele estava focado, tudo fluía melhor. Quando ele estava disperso, tudo ficava mais lento. Quando ele estava consciente, decisões pareciam mais alinhadas. E isso confirmou algo que Napoleon Hill sempre defendia: o mundo externo é uma extensão da mente dominante.
Mas agora ele não precisava mais lembrar disso o tempo todo. Ele vivia isso. E então veio um momento de reflexão profunda. Ele percebeu que não era mais o mesmo homem que começou essa jornada. Mas também percebeu algo ainda mais importante. Ele nunca mais voltaria a ser aquele homem. E isso não trouxe tristeza, trouxe responsabilidade. Porque quando você muda de verdade, você entende que não existe mais voltar ao automático antigo. Existe apenas continuar ou regredir conscientemente, e ele não queria regredir. Naquela noite, ele caminhou sozinho mais uma vez. Mas agora, o silêncio não era vazio. Era preenchido por algo novo, compreensão madura da própria mente. Ele pensou: eu não venci minha mente, eu a reeduquei. E essa frase carregava uma verdade profunda, porque não houve guerra final, houve reconstrução contínua. E então ele entendeu algo que Napoleon Hill provavelmente resumiria assim: sucesso não é um destino, é um estado mental sustentado. E naquele momento, ele percebeu que já não estava mais chegando em algum lugar. Ele já estava vivendo dentro de uma nova realidade mental. Uma realidade construída não por sorte, não por acaso, mas por aceitação repetida de novas verdades internas. E assim, sem anúncio, sem espetáculo, sem final dramático, a transformação se tornou permanente e a história dele não terminou. Ela apenas mudou de nível, porque quando você muda aquilo que aceita como verdade, você não muda apenas sua vida. Você muda o tipo de vida que é possível para você. E agora, antes de você sair deste vídeo, eu quero que você pare por um instante e sinta o peso desta verdade. Tudo o que você aceitou como verdade até hoje moldou silenciosamente quem você se tornou. Mas nada disso é definitivo. Nada disso é sentença. É apenas o ponto de partida. Napoleon Hill nos lembra, através da essência do pensamento humano, que a mente é o único lugar onde o destino é realmente construído. E se isso é verdade, então você nunca esteve preso ao seu passado, apenas às crenças que decidiu repetir. Talvez hoje você tenha percebido algo dentro de você. Talvez uma pequena voz tenha despertado, a mesma voz que diz: eu posso ser mais do que isso, eu posso recomeçar, eu posso mudar minha realidade. Não ignore essa voz, porque é exatamente assim que toda transformação começa, em silêncio, dentro da mente, antes de aparecer no mundo. E agora eu te pergunto de forma direta, olhando para a sua consciência, você vai continuar aceitando como verdade aquilo que te limita, ou vai começar a construir uma nova realidade dentro de você? Se esse vídeo tocou algo em você, então não deixe isso morrer aqui. Se inscreva no canal, deixa o like, para que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam acordar. E comenta aqui embaixo o que você decidiu mudar dentro de você hoje. Porque às vezes, uma única decisão interna é o início de uma nova vida inteira. E lembre-se, você não está atrasado. Você está no momento exato em que sua mente decide mudar de direção.